Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é o capítulo 36 da série O Grande Conflito, que tem como tema o engano. Aqui vocês vão ficar sabendo sobre os enganos do inimigo, como o inimigo engana as pessoas. Mas antes de eu falar esse assunto, ler esse relato para vocês, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus nessa leitura. Que essa leitura que eu vou estar fazendo para vocês, que essa leitura chegue ao coração de muitas pessoas, porque as pessoas precisam ficar sabendo sobre os enganos do inimigo. As pessoas precisam ficar sabendo sobre isso. Por isso que eu falo para vocês não caírem no engano do inimigo, vocês têm que ler a Bíblia também. Ler a Bíblia, orar a Deus, para vocês não caírem nos enganos do inimigo. Mas vamos orar, pedindo a sabedoria de Deus, através dessa leitura. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a leitura do livro O Grande Conflito, o capítulo 36, o engano, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora, meus queridos irmãos, vamos à leitura. Capítulo 36, o Grande Conflito, o engano. Desde o princípio do grande conflito no céu, Satanás tem procurado destruir a lei de Deus. Quer consiga fazer as pessoas descartarem toda a lei, quer as faça rejeitar apenas um de seus mandamentos. O resultado é o mesmo. Aquele que viola apenas um ponto revela desprezo por toda a lei. Sua influência e seu exemplo estão do lado da transgressão da lei. Torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2:10. As doutrinas da Bíblia são distorcidas por Satanás, e como consequência, erros se tornaram parte da fé de milhares. O último grande conflito entre a verdade e o erro diz a respeito à lei de Deus. Trata-se de uma batalha entre a Bíblia e a religião de fábulas e tradições. A Bíblia está ao alcance de todos, mas pouco a aceitam como guia de vida. Dentro da igreja, muitos negam os pilares da fé cristã, rejeitam a criação e a queda do homem, a expiação e a lei de Deus, total ou parcialmente. Milhares consideram sinal de fraqueza depositar confiança completa na Bíblia. É tão fácil fazer um ídolo de falsas teorias quanto criar um ídolo de madeira ou pedra. Ao difamar Deus, Satanás leva as pessoas a uma falsa concepção de quem ele é. Coloca um ídolo filosófico no trono em lugar do Deus vivo revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação. O Deus de muitos filósofos, poetas, políticos, jornalistas, o Deus de muitas universidades e até mesmo de algumas instituições teológicas, e pouca melhor do que Baal, o Deus do sol da Fenícia no dias de Elias. Nenhum erro se levanta com maior ousadia contra a autoridade do céu, ou traz resultados mais prejudiciais do que a doutrina de que a lei de Deus não é mais obrigatória. Suponha que ministros preeminentes ensinassem em público que as leis que governam sua pátria não são necessárias, que restringem a liberdade das pessoas e não precisam ser obedecidas. Por quanto tempo você acha que esses pregadores seriam tolerados nos púlpitos? Seria mais razoável que as nações abolissem seus estatutos do que o governante do universo anular sua lei. A França tentou o experimento de anular a lei de Deus, quando o ateísmo se tornou poder controlador. Isso demonstrou que descartar as restrições colocadas por Deus significa aceitar o príncipe do mal como governante. Implicações do desprezo da lei. Quem ensina as pessoas a tratar os mandamentos de Deus sem respeito está semeando desobediência para colher desobediência. Quando as pessoas descartam por completo as restrições da lei divina, logo também desconsiderarão as leis humanas. As consequências de banir os mandamentos do Senhor não seriam
em nada como esperam. As propriedades não estariam mais em segurança. As pessoas tomariam os bens do próximo à força, e os mais fortes se tornariam os mais ricos. A vida em si não seria respeitada. O voto conjugal não seria mais um muro de defesa para proteger a família. Quem tivesse poder tomaria a esposa do próximo por violência. O quinto mandamento seria tão ignorado quanto o quarto. Os filhos não hesitariam em tirar a vida dos pais, se isso os levasse a obter aquilo que seu coração corrupto deseja. O mundo civilizado se transformaria em uma turba de ladrões e assassinos. A paz e a felicidade desapareceriam da terra. Essa doutrina já abriu as portas do mal no mundo. A ilegalidade e a corrupção tomam conta como uma maré assoladora. Até mesmo nos lares que afirmam ser cristãos, a hipocrisia, relacionamentos destruídos, traição dos princípios sagrados e condescendência com os desejos carnais. Os princípios religiosos que deveriam ser o fundamento da vida social parecem estar oscilando, prontos para cair. Criminosos depravados muitas vezes recebem atenção como se tivessem feito algo grandioso. Os crimes ganham ampla publicidade. A imprensa publica cada detalhe revoltante do mal, instruindo outros na parte da fraude, do roubo e do assassinato. O fascínio pelo mal, a terrível intemperança, a iniquidade de todos os tipos deveriam despertar a todos que pode ser feito para deter a maré do mal. Intemperança. Os tribunais são corruptos, os governantes são governados pelo desejo de ganhar dinheiro e pelo amor aos prazeres sensuais. A intemperança tem anuviado a mente de muitos, de tal modo que Satanás tem controle quase total sobre eles. Os juízes são corrompidos, subordinados, iludidos, embriaguez e festanças, bem como desonestidade de toda espécie são encontrados em meio àqueles que administram as leis. Satanás não consegue mais controlar o mundo por meio da negação das escrituras, então recorre a outros meios de cumprir o mesmo objetivo. Destruir a fé na Bíblia funciona da mesma maneira que destruir a Bíblia em si. Assim como em eras passadas, Satanás tem trabalhado por meio das igrejas para fazer seus planos avançarem. Ao combater verdades impopulares das Escrituras, elas adotam interpretações que lançam as sementes da descrença por toda parte. Ao se apegarem ao erro católico, da imortalidade natural e da consciência humana após a morte, rejeitam a única defesa contra os falsos ensinos do Espiritismo. A doutrina do tormento eterno já levou muitos a rejeitarem a Bíblia. Quando as palavras do quarto mandamento são apresentadas, as pessoas veem que ele requer a observância do sétimo dia, o sábado, quando não encontram nenhuma outra maneira de se livrar de um dever que não estão dispostos a cumprir. Mestres populares descartam juntos a lei de Deus e o sábado. Com o avanço da reforma do sábado, essa rejeição da lei de Deus para evitar o quarto mandamento vão se tornar quase universal. Líderes religiosos abrem as portas para a descrença, o espiritismo e o desprezo pela santa lei de Deus, supostamente e grande responsável pelos males existentes no mundo cristão. No entanto, essas mesmas pessoas alegam que a obrigação da observância do domingo melhoraria a moralidade da sociedade. Um dos enganos de Satanás consiste em misturar a falsidade com tanto exato de verdade para tornar fácil acreditar nela. Os líderes do movimento dominical podem fazer campanha por reformas de que as pessoas necessitam, por princípios em harmonia com a Bíblia, mas enquanto aliarem essas questões a uma ordem contrária à lei de Deus, os servos do Senhor não poderão se unir a eles. Nada justifica a substituição dos mandamentos de Deus por leis humanas. Com dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás enredará as pessoas em seus enganos. Enquanto a mortalidade da alma lança as bases do espiritismo, a santidade do domingo cria laços de simpatia por Roma. Os protestantes dos Estados
unidos assumirão a liderança ao estender as mãos através do abismo para segurar a mão do espiritismo. Eles também esticarão os braços pelo abismo para dar as mãos ao poder romano. Sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá os passos de Roma ao passar por cima dos direitos de consciência. Como o espiritismo imita o cristianismo popular da autoridade, grande é seu poder de enganar. O próprio Satanás parece ter se convertido por meio do espiritismo. Milagres acontecerão, doentes serão curados e muitas maravilhas inegáveis serão realizadas. Os católicos que se vangloriam dos milagres como sinal de sua igreja ser verdadeira serão facilmente enganados por esse poder realizador de maravilhas, e protestantes que deixarem de lado o escudo da verdade também serão iludidos. Católicos, protestantes e todas as pessoas secularizadas verão nessa união um grande movimento de conversão do mundo. Por meio do espiritismo, Satanás parece ser alguém que abençoa a humanidade, cura doenças e apresenta um novo sistema de fé religiosa, mas ao mesmo tempo leva muitas pessoas à ruína. O consumo do álcool derrota a razão da condescendência sensual. Conflito e derramamento de sangue vem como consequências. A guerra desperta as piores paixões do coração e leva suas vítimas para a eternidade cobertas de vícios e sangue. É o objetivo de Satanás instigar as nações à guerra, porque dessa maneira consegue distrair as pessoas do preparo para o juízo e para a eternidade. Satanás estudou os segredos da natureza e usa todo o seu poder para controlar os elementos até onde Deus permite. É Deus quem protege suas criaturas do destruidor, mas o mundo cristão demonstra desprezo por sua lei, e o Senhor fará aquilo que disse que faria. Retirará seu cuidado protetor daqueles que se rebelam contra sua lei e forçam outros a fazer o mesmo. Satanás tem o controle sobre todos a quem Deus não guarda de maneira especial. Ele favorecerá e fará prosperar alguns a fim de promover os próprios planos, mas trará aflição sobre outros e os levará a crer que Deus quem está maltratando. Embora pareça ser um grande médico que pode curar todas as enfermidades, Satanás trará doenças e desastres até as cidades lotadas, se reduzirem a ruínas, em acidentes no mar e na terra, em grandes incêndios, tornados e saraivas atrozes, tsunamis e terremotos de milhares de formas. Satanás exercerá seu poder. Ele destruirá a colheita madura. Fome e miséria se seguirão. Colocará uma nuance letal no ar, e milhares morrerão. Então o grande enganador convencerá as pessoas a colocar a culpa de todos os seus problemas nos fiéis, cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma repreensão constante àqueles que violam a lei divina. Dirão que essas pessoas estão ofendendo ao Senhor por transgredirem o domingo, que esse pecado acarretou os desastres, os quais só pararão depois que a observância ao domingo for extremamente praticada. Alegarão que aqueles que destroem a reverência pelo domingo estão impedindo a restauração do povo ao favor de Deus e sua prosperidade material. Repitarão a acusação feita tanto tempo atrás contra o servo de Deus. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? 1 Reis 18:17. Satanás usará seu poder de realizar maravilhas contra aqueles que obedecem a Deus em lugar de leis humanas. Os espíritos declararão que Deus enviou para convencer aqueles que rejeitarem o domingo de que estão errados. Demonstrarão tristeza pela grande maldade do mundo e apoiarão o testemunho dos mestres religiosos de que a baixa condição de moralidade é resultado da profanação do domingo. Sobre o domínio de Roma, as pessoas disseram que aqueles que sofriam pelo evangelho eram malfeitores que atuavam em parceria com Satanás. O mesmo acontecerá agora. Satanás fará aqueles que honram a lei de Deus ser acusados como indivíduos que estão trazendo juízo sobre o mundo. Ele usa o medo para tentar dominar a consciência, persuadindo autoridades seculares e religiosas a impor leis humanas e desafiar a lei de Deus.
Quem honra o sábado bíblico será culpado como inimigo da lei e da ordem, acusado de destruir os limites morais da sociedade, causando ilegalidade e corrupção, invocando assim o juízo de Deus sobre a terra. Essas pessoas serão acusadas de menosprezar o governo. Pastores que negam que os seres humanos necessitam cumprir a lei de Deus pregarão sobre o dever de obedecer às autoridades civis. Nas câmaras legislativas e nos tribunais, os guardadores do mandamento serão condenados. Colocarão um teor falso em suas palavras, atribuirão a pior das intenções a seus motivos. Os líderes da igreja e do Estado vão se unir para forçar todos a honrar o domingo, até mesmo nos Estados Unidos, pois tão conhecido por sua liberdade. Governantes e legisladores vão ceder à exigência popular por uma lei impondo a observância do domingo. A liberdade de consciência que custou tão grande sacrifício não será mais respeitada. No conflito que em breve acontecerá, veremos o cumprimento das palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então esse foi o capítulo 36 do grande conflito, o engano. O engano de Satanás é o domingo. Ele quer colocar o domingo como um dia santo, mas o dia santo que Deus criou e santificou é o sábado. Por isso que tome cuidado com o engano do inimigo. Ele coloca o espiritismo também como engano. Ele quer enganar pessoas. Por isso que eu falo, meus irmãos e irmãs em Cristo, estudem a Bíblia, leiam a Bíblia, para vocês não caírem nos enganos de Satanás. Se vocês permanecerem fiéis a Jesus, Jesus não vai deixar acontecer nada com seus fiéis. Por isso que permanecemos fiéis em Jesus. Faça sua entrega hoje a Jesus e se converta a Jesus. Fale de Jesus para as outras pessoas, sobre os enganos de Satanás. Entendo essa leitura. Leiam o livro Grande Conflito se vocês estiverem aí nas suas casas, mas leiam com fé, porque essa história ela aconteceu e vai acontecer ainda no futuro, quando colocar o decreto dominical, que os Estados Unidos vai colocar esse decreto para obedecer o domingo. Esse domingo é a marca da besta e o sábado é o selo de Deus. Por isso que estejamos firmes em Cristo, para nós não sermos enganados pelo inimigo, que é Satanás. Porque Satanás, ele quer destruir a lei de Deus. Ele fala que a lei de Deus é severa, que Deus é severo. Mas a lei de Deus está aí para mostrar o caráter de Deus. Porque se nós obedecermos a lei de Deus, nós somos abençoados por Deus. Porque Deus está conosco. Aonde nós estamos, Deus está conosco. Que Deus abençoe vocês e se inscrevam no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe meu vídeo para maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Não deixe esse vídeo parar. Compartilhe esse vídeo para muitas pessoas, para as pessoas saberem sobre os enganos do diabo, sobre o engano do inimigo que é Satanás. E até meu próximo vídeo. Tchau!